A Altcoin Season ela é uma verdadeira lata de sardinha. Meu caro, eu sei que quem está buscando a Altcoin Season, a grande multiplicação, aquelas pessoas que estão buscando acelerar os seus lucros, ou melhor, aquelas pessoas que estão buscando um atalho para o enriquecimento, elas simplesmente vão se dar mal. E elas vão se dar mal exatamente nessa narrativa de Altcoin Season. Olha só, nesse ciclo a gente teve vários períodos onde as altcoins elas performaram muito bem. E durante esse período a gente pôde multiplicar o nosso dinheiro. Só que saiba que a gente precisa realizar os nossos lucros após multiplicar. Não fique rodando os bons projetos acreditando que a Altcoin Season ela está começando. Porque você vai ver esses mesmos bons projetos que estão com lucro colocando prejuízo no seu bolso. E hoje, através de dados, eu vou te explicar em que região que nós estamos e como que nós devemos tomar decisões nessas regiões que nós estamos. Bom, Vitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, entenda que essas regiões laranjas dentro desse indicador e essas regiões vermelhas aqui são as regiões mais complexas para quedas, tá? São exatamente os momentos onde a gente tem players novatos realizando grandes prejuízos. E quando esses players novatos eles começam a realizar prejuízo, a gente entra em fase de panic sell. Olha só, se a gente olhar para o dia 12 de abril de 2024, a gente vê que o Bitcoin ele saiu de 70 mil dólares e ao longo do Panic Sell ele foi parar ali até os 60 mil dólares em uma queda. Veja que aqui no começo a gente teve uma queda meio que em linha reta, de 70 ali, a gente está falando de fechamentos, até 61. Depois ele começou a lateralizar. Esses períodos são os períodos de panic sell, períodos mais complexos. E geralmente esses períodos acontecem quando a gente manda o supply para a mão dos investidores de curto prazo. Isso daqui é uma fase do ciclo que aconteceu em 2024 e eu quero que você veja a fase que nós estamos nesse presente momento. Recentemente a gente também veio dentro dessa região, onde a gente saiu ali dos 104 mil dólares e a gente teve retrações acontecendo até 76 mil dólares. Bom, se a gente olhar para o momento atual que nós estamos vivenciando, na data de ontem a gente começou a mergulhar dentro dessa região vermelha aqui, que são as fases aonde esses investidores de curto prazo, eles estão começando a realizar prejuízo, ou seja, fases que são negativas para o mercado. Se a gente olhar aqui para as realizações de prejuízo, a gente viu que na data de ontem a gente teve um aumento na realização de prejuízo, mas não é um grande aumento assim como formações de fundo. Isso daqui são inícios de movimentação de panic sell. Lembrando, sempre que a gente vem dentro dessas regiões, a gente está em fases mais complexas, fases onde as quedas elas acabam se intensificando. E isso é causado pelos investidores de curto prazo. E é exatamente essa região que nós estamos hoje. Bom, se a gente vê o que aconteceu com o Bitcoin depois da gente ter subido, encontrado uma nova máxima histórica, que foi a região dos 120 mil dólares, a gente começa a ver um aumento do supply na mão desses investidores mais novatos. Por que que o supply na mão desses investidores eles está aumentando agora? E por que que esse supply não aumentou lá atrás? Bom, o investidor novato ele gosta de chegar por conta de notícia, ele gosta de chegar por conta de hype, por conta de modinha, por conta de festinha. Esse é o momento da Altcoin Season, não é mesmo? Esse é o momento que o Bitcoin ele está na sua máxima histórica e ele vai continuar subindo. Esse é o momento que as pessoas estão entrando no mercado acreditando que ela só precisa de 0,1 Bitcoin para que ela se aposente e não precise mais trabalhar, não precise mais se preocupar com dinheiro. Esse é o momento que todo mundo quer holdar o Bitcoin. Esse é o momento que as pessoas só querem o seu patrimônio em Bitcoin. Mas, infelizmente, essas pessoas elas ainda não vivenciaram uma queda. Elas não sabem o que são retrações, muito menos o que é um bear market profundo, 2 anos de baixa, quedas de 70% no Bitcoin, quedas de 90% dentro das altcoins. Essas pessoas elas não sabem. E a gente está entregando supply para a mão desses investidores que ainda não vivenciaram queda. E são esses investidores que tendem a capitular, são esses investidores que fazem as fases de panic sell.
E toda vez que a gente passa supply para a mão desses investidores novatos, que é o que está acontecendo agora, que é o que aconteceu no final de 2024, que é o que aconteceu em meados de 2024, que a gente formou topo, inclusive é o que aconteceu no topo cíclico passado. Sempre que a gente passa supply para esses caras, a gente entra em fases mais complexas do ativo, fases onde a gente pode ter retrações mais intensas, tá? Olhando para o price action do Bitcoin, eu venho comentando com você que a gente está dentro de uma no trade zone. Essa região aqui, ela é chamada de no trade zone porque aqui a gente tem distribuição de grandes players. Como que a gente sabe se tem distribuição aqui dentro ou não? É só a gente olhar para a análise on-chain. Se a gente olhar entre essa região aqui, ó, dos 115 mil dólares para cima, né, 115 é essa mínima da No Trade Zone, a gente começa a ver a quantidade de bitcoins que já foram vendidos. No 117, a gente já teve 643 mil bitcoins. Quando a gente olha para isso daqui, isso representa 3% do supply. E quando a gente olha para a região aqui do 115, a gente vê 66, depois a gente vê ali nos 18, no 118, 350 mil, ou seja, uma região de no trade zone. Além disso, para a gente confirmar que isso daqui é uma região de distribuição, é só a gente olhar se grandes players estão realizando lucro. E sim, grandes players estão realizando lucro dentro dessas regiões. Ou seja, quando a gente olha para isso daqui, a gente precisa de um pullback para que grandes players voltem a tomar suas posições. Olha só. Se a gente der um zoom out no gráfico, a gente vai ver que o Bitcoin ele está subindo desde o dia 6 de abril. Ou seja, a gente está em uma movimentação de alta sem que a gente tenha um pullback em retrações de Fibonacci. Isso faz com que o mercado ele fique cada vez mais esticado, com ausência de grandes players. Quem está comprando o ativo a partir do rompimento do topo histórico são exatamente os players mais novatos, os players que tendem a realizar prejuízo, os players que não sabem como lidar com o mercado. E aqui dentro dessa região que os dados nos mostram que temos um alto risco envolvido, onde o Bitcoin ele pode nos entregar um pullback, essa retração ela pode machucar muitas pessoas. Aqui é o momento de você realizar os seus lucros dentro das altcoins. Afinal de contas, as altcoins elas subiram muito bem nos últimos dias, não tem por que você não colocar esse dinheiro no seu bolso. Olha só, eu não conheço ninguém que ficou pobre porque realizou lucro. Mas eu conheço muitas pessoas que deixaram de ficar ricas porque não realizaram lucro. Não tenha medo de realizar o seu lucro, não tenha medo de colocar aquele dinheiro no seu bolso. Entenda, a nossa função como investidor é comprar ativos com baixo risco e vender ativos com alto risco. Hoje estamos em uma zona de alto risco, é uma zona de distribuição, é uma zona de proteger o patrimônio, de estabilizar o nosso patrimônio. E quando o risco diminuir, a gente volta para o jogo. Isso não significa que a gente vai vender no preço mais caro e comprar no preço mais barato. Isso só significa que nós estamos jogando o jogo de uma maneira menos volátil para baixo, entende? As criptos elas são muito boas, elas são muito voláteis, elas multiplicam muito o nosso dinheiro, mas elas também tiram muito dinheiro do nosso bolso. E eu vou te mostrar ainda o porquê a Altcoin Season ela é uma lata de sardinha e porque muitas pessoas vão acabar mergulhadas dentro dessa lata, beleza? Bom, mas continuando a nossa análise aqui, se a gente olhar para o fund rate, a gente vai ver que muitas pessoas estão apostando em long, ou seja, a gente tem muita liquidação, muito combustível para baixo. Quanto a gente olha para grandes players, o que eles estão fazendo em futuro, olha só, a gente viu grandes players abrindo ali posições longadas em um período anteriores, tá? Sempre que a gente tem essas movimentações de alta, a gente vai ver um curto espaço de tempo onde esses grandes players abrem posição de long, só que logo em seguida esses players eles já fecham suas posições de long. E agora a gente está vendo grandes players abrindo posições de short. Isso daqui significa que o mercado ele vai seguir a direção do que esses grandes players estão fazendo? Não necessariamente, mas a gente consegue ver qual que é o sentimento desses caras. Veja que, por exemplo, aqui ó, em janeiro de 24, eles abriram short e fecharam logo em seguida. A gente teve uma movimentação de baixa acontecendo. Quando eles abrem long, a gente costuma ver o mercado subindo durante um curto espaço de tempo e eles fecham as suas posições. Sempre acontecem essas movimentações, onde eles se alavancam e eles fecham logo em seguida as suas posições.
eles shortam e eles fecham logo em seguida as suas posições, porque eles estão vendo uma movimentação curta. Muito dinheiro, movimentação curta, você consegue fazer grandes resultados. O ponto é que nesse indicador a gente está vendo qual que é o sentimento desses players, aonde eles saem de uma ponta long e eles começam a entrar numa ponta short, beleza? Bom, quando a gente olha para todos esses dados e a gente olha para a dominância do Bitcoin, a gente sabe que a dominância do Bitcoin ela está próxima de formar um fundo. O fundo vai ser aqui, o fundo vai ser aqui, o fundo... Não sei aonde vai ser o fundo, mas nós estamos próximos a formar um fundo dentro de um gráfico diário. Uma correção dessa movimentação de baixa, tá? Que é um respiro, pode fazer com que muitas altcoins sofram muito. Se o Bitcoin ele realmente entregar uma retração junto com a dominância dele subindo, meu caro, não queira ter uma sequer altcoin na sua carteira. Queira se livrar de todos esses cacarecos, todos esses bons projetos que você está acumulando. Porque se você continuar acumulando durante uma correção do Bitcoin com a dominância subindo, você vai entender que quem gosta de bons projetos é arquiteto. Investidor gosta de dinheiro no bolso e tem momentos que a gente precisa proteger e preservar o nosso capital. Porque olha só, se a gente olhar para a dominância do Bitcoin dessa maneira, o Bitcoin com dados bem negativos, a gente começa a olhar para as altcoins e ver, por exemplo, a Aero, que é um ativo que performou super bem aí, começando a formar cunhas ascendentes, ou seja, padrões gráficos que têm a maior probabilidade de romper para baixo. Significa que vai romper? Não, só tem uma maior probabilidade. Como a Aero está formando essa cunha num gráfico diário, a queda ela pode ser bem intensa. Se a gente olha para a IXBT, um ativo aí que entregou excelentes resultados dentro da carteira Rumo ao Milhão, inclusive só esse ano a gente já pegou esse ativo 4 vezes entregando 30% de alta, a gente está vendo também uma formação de cunha ascendente, mas dentro de um gráfico de 4 horas e não num gráfico diário. Mas mesmo assim, isso daqui representa um viés mais bearish, onde a gente pode ter uma retração mais intensa nesse ativo. Virtual, mesma coisa, também formando uma cunha ascendente, onde a gente pode ter uma retração mais acentuada. Isso significa que ter altcoins nesse momento pode ser um grande problema. Pode ser exatamente o que faça com que você devolva todo o seu lucro para o mercado. Olha só, muitas pessoas ao longo desse ciclo, elas literalmente não conseguiram fazer dinheiro. Muitas pessoas ao longo desse ciclo, elas estão simplesmente pagando a conta de quem sabe fazer dinheiro nesse ciclo. Quem está comprando, quem está vendendo. Quem está rodando os bons projetos, quem está segurando Ether nos últimos anos, sabe que está no 0 a 0, sabe que não está com lucro. Quem está rodando o altcoin nos últimos anos, sabe do prejuízo acumulado. Inclusive, você nem precisa estar no mercado nos últimos anos. Se você está no mercado cripto desde novembro, por exemplo, você sabe que até agora você não conseguiu recuperar o seu prejuízo acumulado das quedas que nós tivemos em janeiro. Isso porque naquela época você acreditou na altcoin Sizzle, você acreditou nos bons projetos e você vai tender a acreditar nisso novamente. Porque essas narrativas são fáceis de vender, essas narrativas despertam, aguçam a ganância das pessoas e se você estiver investindo com ganância, meu caro, saiba que você vai levar fumo. Ambição? Ótimo, você deve ter ambição por enriquecer, atingir os seus objetivos, chegar no seu primeiro milhão, viver do mercado cripto, mas ganância é algo que você não deve ter do seu lado. A ganância, ela vai te cegar e ela vai fazer com que você entre em prejuízos acumulados cada vez mais. Olha só. Ontem eu mostrei para você 3 carteiras que são carteiras que estão rodando bons projetos. Uma das carteiras é essa daqui, é uma carteira de cliente que negligenciou as decisões de venda e ele compartilhou, obviamente, a sua carteira comigo. Se a gente olha para essa carteira, a gente está vendo que ela está no mesmo valor patrimonial que ela esteve lá em março de 2024. O mercado andou, essa carteira desvalorizou, valorizou aqui, ele achava que ia ser a nova altcoin season, que tudo ia dar certo e que ele ia ficar multimilionário, devolveu tudo para o mercado, agora mais uma vez vai tudo dar certo, as grandes chances é que vai devolver tudo para o mercado, isso se ele não aplicar estratégias de
preservação patrimonial. Diferentemente da carteira Rumo ao Milhão, onde é uma carteira que eu compro, vendo, protejo, compro, vendo, protejo, compro, vendo, protejo, você consegue ver qual que é a diferença patrimonial das duas carteiras. Uma carteira que está trabalhando para pagar as contas de quem sabe proteger e preservar o seu patrimônio. Entenda, se você lucrou, aquele dinheiro é seu. Tem pessoas que falam, né, ou eu vou fazer 100% ou eu não quero nada desse mercado. Meu caro, se você fizer 97% e você não realizar, aqueles 97% era teu, era lucro. Se voltar para o preço de entrada seu, não é que você não perdeu dinheiro, você perdeu sim, você deixou de lucrar aqueles 97%, aquilo era teu, estava na tua mão, só que você não quis pegar. Então saiba realizar os seus lucros, saiba proteger o seu patrimônio no momento certo. O momento atual que nós estamos vivenciando em cripto é um momento eufórico, um momento irracional, um momento onde a gente deve estar fora das movimentações. Capital protegido, e é o que eu estou fazendo dentro da carteira Rumo ao Milhão nesse momento. Capital literalmente protegido. Quando a gente tiver retrações, quando o mercado desalavancar, quando a gente tiver diminuição do risco, quando a gente voltar para um cenário mais favorável, a gente volta a investir, a gente volta a comprar os ativos, a gente volta a multiplicar o nosso dinheiro. Entenda só. Você não precisa pegar a última pernada do mercado. Você não precisa pegar a última oportunidade do mercado, nem a última chance do mercado. Você só precisa vivenciar esse mercado durante alguns anos, durante algumas décadas, fazendo dinheiro, multiplicando dinheiro e preservando dinheiro. Caso você faça isso, no longo prazo, é inevitável que você vai atingir o seu primeiro milhão, desde que você tenha uma estratégia sólida. Se o tempo inteiro você estiver buscando atalho, acelerar ou fazer resultados rápidos, entregar tudo da noite para o dia em uma porrada só, certamente você vai ficar correndo em círculos e você não vai conseguir chegar no seu primeiro milhão. Não existe atalho, meu caro. Olha para todas as pessoas que conseguiram enriquecer, que conseguiram se manter lá em cima. Todas essas pessoas foram com um trabalho suado, levou tempo, foi com estratégias sólidas, não só de investimento, mas da vida, de mindset. Porque se você sempre estiver buscando por atalhos, inevitavelmente você vai ficar perdido dentro dessa floresta. Bom, essa daqui é a carteira Rumo ao Milhão, esse é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. Caso você queira que esse daqui seja o seu patrimônio também, você pode copiar e colar todas as decisões dessa carteira aqui. Para que você faça isso, basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão faz sentido para você ou não. Veja se você está em busca de acumular patrimônio, que é bem diferente de uma carteira, de buscar um tradezinho, que no consolidado essa carteira de tradezinho ela vai estar trabalhando de graça. Aqui você pode ver todas as informações de dentro da carteira Rumo ao Milhão. Aqui abaixo eu também te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, igual essas notificações aqui. Aquilo que eu, Gui Teles, estou comprando, estou vendendo, qual que é a minha estratégia, quais são as minhas decisões, você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Dessa maneira você terá os mesmos resultados que eu. E os resultados que eu obtenho nos últimos anos é exatamente esse gráfico aqui. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. Mas de verdade, nesse momento para mim, eu estou literalmente protegido. Eu estou fora e eu não quero saber de altcoins enquanto a gente não tiver retrações, enquanto a gente não tiver uma diminuição do risco, principalmente no Bitcoin. E se você entrar para a carteira Rumo ao Milhão nesse momento, você vai pegar um excelente momento, porque você estará junto comigo na hora que eu estiver fazendo as minhas próximas compras. Com isso, você terá exatamente os mesmos resultados que eu na próxima pernada. Porque sim, vou comprar e vou vender logo em seguida, mais uma vez, assim que a gente tiver multiplicação do nosso patrimônio. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!